Porque a escrita cuneiforme é importante na história. A cuneiforme, criada pelos sumérios há mais de 5.000 anos, é o sistema de escrita mais antigo conhecido no mundo. Imagine um mundo sem ferramentas de escrita modernas, onde pensamentos e histórias eram registrados em impressões feitas em tábuas de argila. Esse método antigo envolvia o uso de um estilete para moldar símbolos em forma de cunha na argila macia, o que deu à cuneiforme seu nome, que significa em forma de cunha em latim. Não era apenas um meio de comunicação. A cuneiforme se tornou essencial para documentar leis, transações comerciais e até mesmo contos épicos, atuando como a espinha dorsal das civilizações antigas. A importância da cuneiforme vai além da praticidade. Ela serviu como um marco cultural que abriu caminho para sistemas de escrita futuros. Através dessas tábuas, aprendemos sobre as crenças, inovações e a vida cotidiana dos sumérios. As inscrições que sobreviveram nos permitem vislumbrar uma sociedade que lançou as bases da linguagem escrita para inúmeras civilizações que vieram depois. É incrível pensar que uma ferramenta tão simples como um estilete na argila poderia influenciar a jornada da humanidade através da narração de histórias e do registro de informações. O que realmente inspira Staya Acosta? Staya nasceu sem mandíbula e vias respiratórias, além de ter uma condição chamada situs inversus, que significa que seus órgãos internos estão em posições invertidas. Apesar dessas dificuldades incríveis, Staya encontrou sua paixão pela música rap, que se tornou uma poderosa forma de expressar suas emoções e pensamentos. Ele escreve letras envolventes que refletem suas experiências e sentimentos, transmitindo força e resiliência diante das adversidades. Embora não possa cantar suas músicas, outros interpretam suas palavras de forma brilhante, compartilhando sua voz única com o mundo. Sua história incrível e talento lhe renderam reconhecimento, e ele foi nomeado pela BBC como uma pessoa inspiradora. Staya prova que, mesmo com obstáculos, a criatividade e a determinação podem brilhar. Não é surpreendente como a arte pode nos unir a todos? Celebre a cultura africana no Festima em Burkina Faso. Este vibrante festival acontece na cidade de Datagu, onde as pessoas se reúnem para honrar as tradicionais máscaras africanas. O Festima não é apenas um festival, é uma celebração viva que mostra a rica diversidade das culturas da África Ocidental. Os participantes dançam alegremente ao som dos tambores, criando uma atmosfera elétrica, cheia de energia e entusiasmo. As máscaras usadas durante o festival não são apenas criações artísticas, elas representam os espíritos e as tradições sagradas da comunidade, tornando cada uma delas uma parte importante do seu legado. Ao participar dos rituais, os visitantes sentem um senso de pertencimento e unidade que define este evento incrível. O Festima é um espetáculo que lembra a importância de preservar a identidade cultural e transmitir essas tradições para as futuras gerações. O festival atrai multidões de moradores e visitantes de longe, mostrando o poder da arte em conectar pessoas de diferentes origens. Se você é um amante da cultura ou apenas curioso, o Festima oferece uma visão única do coração do patrimônio africano. Quem não gostaria de fazer parte de uma celebração tão vibrante? Você consegue imaginar a maior árvore viva da Terra? A gigante sequoia chamada General Sherman é o maior organismo vivo do nosso planeta. Ela está localizada no deslumbrante Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, e possui um volume de tronco superior a 52.500 pés cúbicos. Para comparação, isso é 1.400 vezes o volume de um adulto médio. O General Sherman atinge cerca de 275 pés de altura, o que é mais alto que um prédio de 25 andares. Imagine-se passeando pelo parque e ficando ao lado desse magnífico gigante, com sua casca grossa e rugosa e galhos que se estendem alto no céu há milênios. Essas árvores são incrivelmente resistentes, capazes de suportar fogo, pragas e condições climáticas severas, tornando-as verdadeiros sobreviventes da natureza. Elas desempenham um papel importante em seu ecossistema, fornecendo habitat para diversas espécies e ajudando a regular o meio ambiente. Não é incrível pensar que o General Sherman já está crescendo há mais de 2.000 anos? Você sabe o que está por trás dos caixas eletrônicos de ouro em Dubai? Essas máquinas incríveis permitem que os usuários retirem barras de ouro puro, transformando o dinheiro em luxo palpável.
Em Dubai, os clientes podem escolher barras que pesam de 1 grama a 2,5 quilos. Imagine se aproximar de um caixa eletrônico e, em vez de dinheiro, receber uma brilhante barra de ouro. O que torna essa experiência ainda mais emocionante é que as máquinas fornecem preços atualizados, garantindo que os clientes paguem um valor justo de mercado. Além disso, o ouro vem em embalagens elegantes, fazendo com que cada retirada pareça uma caça ao tesouro. Essa inovação de ponta reflete o estilo de vida luxuoso de Dubai e a fascinação pela riqueza. Também simboliza a combinação de tecnologia e tradição, já que o ouro sempre foi um símbolo de prosperidade. Então, da próxima vez que você pensar em riqueza, lembre-se dos caixas eletrônicos de ouro em Dubai, onde o luxo encontra a conveniência. Prepare-se para se surpreender com a história do pisco vermelho. Esta ave alegre, frequentemente vista em cartões de Natal, não é apenas um símbolo da temporada. O pisco vermelho ganhou seu nome dos carteiros britânicos da era vitoriana, que usavam uniformes vermelhos brilhantes. Esses carteiros eram carinhosamente chamados de piscos ao entregar cartões e cartas de Natal durante a temporada festiva. Essa conexão trouxe a vibrante ave de peito vermelho para o clima natalino, tornando-a uma favorita em decorações e artes. Mas não é só isso. Os piscos também são vistos como símbolos de renovação e sorte, especialmente no inverno, quando muitas aves voam para o sul ou hibernam. Portanto, quando você avistar um pisco vermelho nesta temporada festiva, lembre-se de seu passado alegre e de seu papel em espalhar felicidade e sorte durante o Natal. Você sabia que os cangurus podem cuidar de seus filhotes ao mesmo tempo? As fêmeas de canguru têm um sistema reprodutivo incrível, que permite cuidar de vários filhotes em diferentes estágios de desenvolvimento. Uma fêmea pode estar grávida de um filhote e, ao mesmo tempo, amamentar outro. Imagine como ela carrega um na bolsa enquanto cuida do mais velho. É ainda mais impressionante que elas possam retardar o desenvolvimento do embrião, se as condições forem desfavoráveis, como falta de comida ou mau tempo. Os cangurus podem pausar o crescimento do embrião até que seja seguro dar à luz. Essa adaptação incrível permite que os cangurus garantam a sobrevivência de sua espécie, mesmo em condições imprevisíveis. Portanto, embora possam parecer apenas adoráveis animais saltitantes, por trás dessas bolsas existe um mundo complexo de cuidados parentais dos cangurus. E se experimentar pizza com tinta de lula no Japão? Este prato ousado combina tinta de lula, maionese e polvo, criando uma experiência única de pizza. Imagine uma comida que parece algo servido em um navio pirata amaldiçoado. A cor preta intensa da tinta contrasta com a maionese cremosa, enquanto os pedaços macios de polvo adicionam uma textura mastigável. A culinária japonesa é conhecida pela sua criatividade, e essa pizza não é exceção. Alguns gourmets ousados adoram seu sabor único, enquanto outros podem se assustar com sua aparência inusitada. Se você ama frutos do mar ou está disposto a experimentar na cozinha, provar a pizza com tinta de lula pode ser uma aventura inesquecível. Ela desafia os recheios tradicionais de pizza e convida você a experimentar algo novo. Você está pronto para arriscar e experimentar essa receita visualmente impressionante e única? É verdade que o universo tem uma teia cósmica? Essa estrutura fantástica é a maior do universo e se parece com uma enorme rede complexa espalhada pelo cosmos. Imagine uma teia gigante formada por galáxias, aglomerados e matéria escura, interconectada por vastos espaços vazios, como fios e lacunas em uma impressionante tapeçaria. A gravidade tem sido a tecelã mestre ao longo de bilhões de anos, unindo a matéria e formando filamentos de matéria escura, que atuam como rodovias cósmicas onde as galáxias se encontram. Esses fios se convergem em nós densos, criando aglomerados que brilham com a luz de bilhões de estrelas. Mas há mais na história. A energia escura está em ação, empurrando as galáxias para longe e adicionando um toque fascinante à narrativa cósmica. Quando os cientistas estudam a teia cósmica, eles desvendam mistérios da formação e evolução das galáxias, revelando segredos guardados pelas forças sombrias da matéria escura e da energia escura. Compreender essa teia cósmica não apenas ilumina a estrutura do universo, mas também nos ajuda a entender o delicado equilíbrio de forças que moldam nossa realidade. Quem diria que nosso universo está intrincadamente entrelaçado de uma maneira tão espetacular? Você já se perguntou por que a maçã flutua na água?
Tudo tem a ver com a densidade. A maçã é menos densa que a água do mar, o que significa que ela é mais leve para o mesmo volume. Essa baixa densidade permite que ela fique na superfície, enquanto objetos mais pesados afundam. Quando você joga uma maçã no oceano, ela não apenas cai, ela fica orgulhosamente sobre as ondas, como se estivesse aproveitando um dia na praia. Esse fenômeno da flutuação não só mostra um princípio básico da física, mas também nos lembra de forma divertida como os objetos do dia a dia se comportam. Na próxima vez que você estiver na praia, tire um momento para apreciar a simples ciência por trás das maçãs flutuantes e como isso se relaciona com o mundo ao seu redor. Quem diria que algo tão comum poderia ilustrar tão bem um importante conceito científico como a densidade? Você não vai acreditar no que é o Festival Gion Matsuri. Este festival, que é celebrado há mais de 1000 anos, acontece em Kyoto, Japão, e é um dos maiores e mais prestigiados eventos do país. É uma festa vibrante que inclui desfiles incríveis com carros alegóricos coloridos, música tradicional e apresentações energéticas, mostrando a rica herança cultural do Japão. Moradores e turistas se reúnem para sentir a emoção, enquanto as elaboradas procissões percorrem as ruas. O festival começou como uma oração por uma colheita abundante e proteção contra desastres, tornando-se uma parte importante da identidade da comunidade local. Com o passar do tempo, o festival manteve seu espírito, incorporando elementos modernos, permitindo que ainda mais pessoas participem da celebração. Todo mês de julho, a cidade se transforma em uma festa vibrante que conquista os corações de todos os presentes. Você já sonhou em ver um evento tão incrível com seus próprios olhos? Acredite ou não, as colheres têm uma história rica. Esses utensílios simples mais essenciais remontam a civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos. Naquela época, as colheres eram feitas de materiais como madeira, osso e marfim, e muitas tinham padrões intricados que mostravam a habilidade da época. Avançando para a Europa medieval, as colheres se tornaram símbolos de status. Pessoas ricas costumavam encomendar colheres de prata, com detalhes ou brasões de família, destacando sua posição social à mesa. Hoje, as colheres estão disponíveis em uma incrível variedade de formas e materiais, desde plástico simples para comida, para viagem, até aço inoxidável luxuoso para jantares requintados. Curiosamente, apesar das mudanças no design e nos materiais, a função principal da colher, pegar e levantar alimentos, permaneceu a mesma ao longo dos milênios. Então, da próxima vez que você ver uma colher, lembre-se de que não é apenas um utensílio, é parte de uma história que nos conecta com nossos antepassados. Surpreendentemente, os mapas enganam. A maioria dos mapas do mundo, especialmente a projeção de Mercator, criada em 1569, distorce os tamanhos reais dos países. Este mapa popular faz o Alasca parecer quase do mesmo tamanho que o Brasil, embora, na verdade, o Brasil seja cerca de 5 vezes maior. Da mesma forma, a Groenlândia parece enorme, aparecendo 14 vezes maior do que realmente é. A projeção de Mercator foi desenvolvida para navegação, por isso distorce a Terra perto dos polos. Embora isso ajude os marinheiros, nos engana sobre a verdadeira escala do nosso mundo. Portanto, da próxima vez que você olhar um mapa, lembre-se de que o que você vê pode não refletir a realidade. O mundo é um lugar complexo e maravilhosamente diverso, e algumas regiões são representadas de forma mais precisa em outros tipos de mapas. Compreender essas distorções pode nos dar uma visão mais realista da geografia global, mostrando o quão fascinante e diversificada é realmente o nosso planeta. E se eu te contar sobre o fundo Medallion? Este fundo hedge fechado, gerido pela Renaissance Technologies, chamou atenção com seu impressionante retorno médio anual de 62% nos últimos 30 anos. Isso mesmo, enquanto muitos investimentos tentam acompanhar o mercado, o fundo Medallion o supera de forma consistente. O que torna esse fundo tão especial? Ele utiliza métodos quantitativos modernos e algoritmos complexos para identificar e explorar ineficiências do mercado. As estratégias do fundo são envoltas em mistério, mas especialistas acreditam que seu sucesso se baseia na combinação de matemática avançada e Big Data. Diferente dos fundos hedge típicos, que costumam exigir investimentos significativos, apenas um pequeno grupo de funcionários pode investir no Medallion, tornando seus retornos incríveis ainda mais inacessíveis.
Então, por que esse fundo prospera onde outros falham? Talvez esse seja o segredo das altas tecnologias nos investimentos. E isso pode te surpreender. Chimpanzés sentem amor profundo. Em uma história tocante, Natália, uma chimpanzé, demonstrou um amor maternal incrível ao segurar seu filhote morto por 7 meses. Essa manifestação triste, mas bela, de luto, mostra o quão emocionalmente complexos esses animais podem ser. Em vez de retirar o filhote por preocupações com o estresse, os funcionários do zoológico fizeram uma escolha compassiva. Eles respeitaram os sentimentos de Natália, permitindo que ela chorasse à sua maneira, sem interferência. Assim, não apenas priorizaram seu bem-estar emocional, mas também mantiveram a harmonia no grupo de chimpanzés. Esse caso destaca a profundidade emocional e os laços sociais que existem no mundo animal, desafiando nossas percepções sobre seres não humanos. Observando como Natália lida com sua dor, aprendemos sobre amor, perda e a importância de compreender as emoções de todos os seres. O que você acha do forte vínculo dela? Você consegue imaginar que os tubarões têm superdentes? Você sabia que os dentes humanos são feitos de esmalte, a substância mais dura do nosso corpo? Eles são projetados para morder e mastigar alimentos, ajudando-nos a aproveitar a comida. Por outro lado, os dentes dos tubarões têm um propósito diferente. Eles servem para matar e segurar a presa, enquanto os humanos geralmente têm apenas 2 conjuntos de dentes durante a vida, um na infância e outro na fase adulta. Os tubarões têm uma vantagem. Essas criaturas incríveis substituem seus dentes continuamente ao longo da vida, crescendo novos a cada poucas semanas. Essa habilidade extraordinária garante que eles tenham sempre dentes afiados, prontos para a caça. Na verdade, um tubarão pode perder milhares de dentes durante sua vida e ainda ter um conjunto completo. Então, da próxima vez que você admirar seu sorriso, lembre-se de que o principal predador do oceano tem suas super habilidades dentárias. Você pode se surpreender. A luta em massa é única. Neste esporte fascinante, 2 competidores se enfrentam segurando firmemente uma vara resistente. O objetivo? Superar e puxar o oponente até que ele perca o equilíbrio e caia. É uma combinação emocionante de força e estratégia, que exige não apenas poder físico, mas também rapidez de pensamento e precisão. Imagine um puxão de corda, mas com um toque especial. Originária da Ásia Central, essa competição empolgante frequentemente une comunidades, mostrando não só habilidades esportivas, mas também orgulho cultural. Os participantes passam por um treinamento intenso, aprimorando tanto a força de agarrar quanto a técnica, enquanto os espectadores os apoiam, criando uma atmosfera eletrizante. A luta em massa reflete o espírito de trabalho em equipe e competição. Portanto, seja você um azarão ou um campeão, este esporte certamente vai mantê-lo na expectativa. Você já pensou na trajetória criativa de R.L. Stine? Aos 81 anos, R.L. Stine, o brilhante autor da famosa série Goosebumps, continua a escrever novas histórias que encantam jovens leitores há décadas. Este escritor icônico é conhecido por sua habilidade de misturar humor e terror, transformando cada página em uma aventura emocionante para crianças e adultos. Surpreendentemente, Stine não pretende parar. Em agosto de 2025, ele planeja lançar um novo livro da sua série favorita. Desde o lançamento do primeiro livro, Goosebumps, em 1992, milhões de cópias foram vendidas, alegrando crianças em todo o mundo. A habilidade única de Stine de tocar nos medos e na imaginação de seus leitores mantém a série viva e relevante. Quais surpresas emocionantes ele preparou para os fãs no próximo livro? Cabelos loiros e ruivos não vão desaparecer tão cedo. É surpreendente, mas é um fato. Os genes que dão essas cores incríveis aos cabelos são recessivos. Isso significa que, mesmo que você não veja ninguém com cabelos loiros ou ruivos nesta geração, esses genes podem estar escondidos, esperando a hora certa. Imagine como um tesouro escondido. Pode estar invisível agora, mas pode voltar quando a combinação certa de genes aparecer. Características recessivas podem pular gerações. Então, filhos com cabelos castanhos podem herdar o gene loiro ou ruivo de seus pais ou avós. Na verdade, alguns estudos mostram que a natureza recessiva dessas cores permite que elas se mantenham, já que os portadores do gene podem se reproduzir sem mostrar essa cor de cabelo. Portanto, embora possa parecer que essas cores vibrantes estão se tornando mais raras, na verdade, elas estão apenas fazendo uma pausa.
Quem sabe, a próxima geração pode trazer de volta as cores vivas para nossas vidas. Acredite ou não, o monitoramento do clima salva vidas. Ao acompanhar as condições meteorológicas, você obtém informações importantes que ajudam a evitar situações perigosas, como tempestades ou inundações. Organizações como o Instituto Nacional de Meteorologia usam tecnologias modernas para monitorar e prever o clima, garantindo alertas antecipados sobre tornados, furacões e tempestades fortes. Essas informações permitem que as pessoas se preparem e tomem as precauções necessárias, seja buscando abrigo, estocando alimentos ou mudando planos de viagem. Nos últimos anos, aplicativos e sites tornaram as atualizações do clima facilmente acessíveis, fornecendo todas as informações necessárias. Estar informado significa proteger a si mesmo e a seus entes queridos das condições climáticas imprevisíveis, o que é especialmente importante para quem vive em áreas propensas a tempestades. Então, por que não conferir a previsão do tempo antes de sair? Isso pode mudar tudo. Na comunidade butanesa, os olhos azuis não são apenas uma característica física. Eles simbolizam uma conexão profunda com a rica história da ilha e as épicas jornadas dos antigos navegadores. Antigamente, os marinheiros exploravam terras distantes e suas histórias de aventuras se tornaram parte das lendas butanesas. Com o tempo, essas narrativas transformaram os olhos azuis em um símbolo de esperança, exploração e unidade do povo. As ricas tradições celebram essas conexões, mostrando como o passado influencia o presente. Em festivais, frequentemente se ouvem canções e danças em homenagem aos valentes marinheiros, unindo a história com o orgulho cultural. Por isso, as pessoas com olhos azuis no Butão são frequentemente vistas como portadoras desse legado, incorporando os sonhos e aspirações de seus antepassados. Essa perspectiva única mostra como uma característica física pode ressoar profundamente na comunidade, lembrando-os de sua herança comum e das aventuras que os conectam. Será que uma característica como os olhos azuis pode realmente ter um significado tão profundo? Vamos desvendar a verdade sobre primos. Este tema interessante mostra como os filhos de duas duplas de gêmeos idênticos são legalmente considerados primos, mas geneticamente se comportam como irmãos. Como os pais têm DNA idêntico, seus filhos herdam quase o mesmo material genético. Isso significa que os filhos dos gêmeos são geneticamente tão parecidos quanto irmãos de sangue, embora a lei os veja de forma diferente. Imagine crescer com alguém que é criado como um irmão ou irmã tendo características semelhantes, saúde e até amigos em comum, mas em encontros familiares, dizem que vocês são apenas primos. Aparentemente, as definições legais de família nem sempre correspondem à realidade biológica. Essa conexão em comum na genética mostra que os laços familiares podem ser mais complexos e fascinantes do que muitas vezes pensamos. Você já se perguntou sobre a ciência empolgante por trás das relações familiares? Descubra a grandiosidade das erupções do vulcão Etna. O vulcão Etna, o maior vulcão ativo da Europa, impressiona durante suas erupções. Localizado na costa leste da Sicília, esse majestoso vulcão frequentemente mostra a incrível força da natureza. Seus altos pilares de cinzas e os brilhantes fluxos de lava encantam tanto os espectadores quanto os cientistas. As erupções podem variar muito em tamanho e intensidade, desde suaves jatos de lava até explosões poderosas que lançam nuvens de cinzas ao céu. Essa atividade atrai turistas que desejam ver a atividade vulcânica e fornece dados importantes sobre o comportamento dos vulcões. Observar o vulcão Etna ajuda os pesquisadores a entender como a magma se move sob a superfície, o que é crucial para prever futuras erupções. Os moradores aprenderam a conviver com esse poderoso vizinho, adaptando suas vidas às erupções. Portanto, se você está fascinado pela fúria da natureza ou apenas curioso sobre vulcões, o vulcão Etna é um espetáculo que você não pode perder. Já pensou por que os astros do K-pop se tornam sensações globais? A jornada para se tornar um ídolo do K-pop é intensa e fascinante. Grandes empresas de entretenimento, como SM Entertainment, YG Entertainment e Hive Corporation, criaram programas de treinamento rigorosos para transformar aspirantes em artistas talentosos. Esses programas vão além de cantar e dançar, incluem lições importantes sobre moda, presença de palco e interações eficazes com a mídia. Imagine dedicar anos para aperfeiçoar suas habilidades antes de subir ao palco.
Muitos trainees começam essa jornada desafiadora com apenas 10 ou 11 anos, dedicando longas horas ao treinamento enquanto equilibram a educação. O processo pode ser extremamente difícil, envolvendo horários exaustivos e uma competição acirrada entre os colegas. No entanto, as recompensas podem ser imensas, como mostram sensações globais como BTS e Blackpink, que conquistaram o mundo da música. O sucesso deles destaca a dedicação e o trabalho árduo desses trainees, provando que uma combinação de disciplina, talento natural e um toque de sorte pode levar a uma fama extraordinária na vibrante indústria do K-pop. E se eu te contar sobre o albino russo? Essa criatura incomum se destaca no mundo animal por sua pelagem vermelha brilhante e seus impressionantes olhos azuis. Ela vive em algumas regiões da Rússia e não só chama a atenção pela aparência, possui qualidades únicas que a permitem se mover sozinha em seu habitat. Ao contrário de muitas outras espécies que dependem de grupos para se locomover ou se proteger, esse animal surpreendente demonstra uma adaptabilidade e independência excepcionais. Pesquisadores estão interessados nos fatores genéticos que explicam sua coloração vibrante e sua autonomia, tornando-o um importante objeto de estudo na área de biodiversidade e conservação. Com o albino russo enfrentando ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas, isso ressalta a necessidade de proteger esses animais raros e seus ecossistemas. O que podemos aprender ao estudar criaturas como o albino russo? É verdade que o biscoito mudou para sempre? Ruth Wakefield, uma talentosa confeiteira, criou o famoso biscoito com gotas de chocolate na década de 1930 em seu hotel Toll House, em Massachusetts. Mas sua genialidade não parou por aí. Em uma reviravolta surpreendente, Ruth vendeu a receita do seu biscoito para a Nestlé, em troca de um fornecimento vitalício de chocolate. Esse acordo inteligente não só garantiu que ela tivesse sempre chocolate à mão, mas também ajudou a popularizar o biscoito. Depois que a Nestlé começou a imprimir a receita nas embalagens de chocolate, a popularidade do biscoito com gotas de chocolate disparou por toda a América e além. Famílias e amigos adoraram essa deliciosa sobremesa, tornando-a parte essencial do aconchego em casa. Com bordas crocantes e centros macios e pegajosos de chocolate, o biscoito com gotas de chocolate rapidamente se tornou o prato de conforto ideal. Hoje existem inúmeras variações e receitas, mas tudo começou com o doce acordo de Ruth. Como uma receita simples se transformou em um clássico amado por milhões. Qual é o papel dessa garrafa misteriosa? Em muitas histórias ou discussões, a garrafa frequentemente se torna o centro das atenções, simbolizando algo maior. Pense em como uma simples garrafa pode representar esperança, nostalgia ou até mesmo uma mensagem perdida no mar. Seja uma bebida antiga, um artefato moderno ou uma nota dentro, a garrafa desperta curiosidade. É surpreendente porque a garrafa é tão importante. Talvez ela guarde segredos esperando para serem descobertos. As pessoas usaram garrafas para compartilhar pensamentos, criar arte e viver aventuras, tornando-as significativas em nossas vidas. Por exemplo, algumas histórias famosas giram em torno de cartas de amor enviadas em garrafas, destacando o romantismo à distância e no tempo. Além disso, na ciência, as garrafas têm funções práticas, desde armazenar medicamentos até preservar amostras para pesquisa. Cada menção à garrafa acrescenta camadas de significado, simbolizando muito mais do que apenas um recipiente. Quando você pensa sobre seu significado, quais histórias você associa às suas próprias experiências com garrafas, ou aquelas que você ouviu? O apelo está não apenas na garrafa em si, mas também nas histórias que ela guarda. E se eu te contar sobre o incrível baobá? Essa árvore impressionante, originária da África e da Austrália, é frequentemente chamada de árvore da vida, por sua incrível capacidade de sobreviver em condições adversas. Com troncos grossos que podem atingir vários metros de diâmetro, o baobá consegue armazenar até 120 mil litros de água. Essa adaptação incrível permite que ele sobreviva em locais com pouca chuva e condições extremas. Durante as estações secas, a árvore utiliza suas reservas de água, garantindo alimento e umidade para muitos animais, e até mesmo para os habitantes locais. O baobá não só sustenta a vida selvagem, mas também desempenha um papel importante na cultura e tradições locais, frequentemente servindo como um ponto de encontro. Sua forma única e longevidade, algumas árvores podem viver mais de 1000 anos, fazem dele uma verdadeira maravilha da natureza.
Não é incrível como uma única árvore pode impactar tanto seu ecossistema? Você sabia que medalhistas de prata sentem arrependimento? Isso pode te surpreender, mas muitos atletas que conquistam medalhas de prata frequentemente enfrentam uma decepção oculta. Apesar de suas conquistas incríveis, estando a apenas um passo do ouro, eles podem sentir estresse e insegurança. Em vez de celebrar a vitória, esses atletas podem se concentrar no que deu errado ou no que poderiam ter feito de diferente para ficar em primeiro lugar. Essa mentalidade está relacionada ao fenômeno conhecido como Síndrome da Medalha de Prata, onde a glória de uma vitória quase alcançada ofusca a alegria do segundo lugar. Essa luta psicológica pode impactar não apenas seus resultados em competições futuras, mas também sua felicidade e satisfação com a carreira. Não deveríamos ser mais solidários com seus esforços incríveis, mesmo que não tragam ouro para casa? Prepare-se para se surpreender com a vingança de Hoover contra Steinbeck. J. Edgar Hoover, o primeiro diretor do FBI, nutria um forte ódio pelo lendário autor John Steinbeck. Alimentado por desavenças políticas e pelas opiniões abertas de Steinbeck, Hoover usou seu poder para organizar uma campanha incansável contra o escritor. Um de seus métodos mais conhecidos foi submeter Steinbeck a uma auditoria fiscal todos os anos. Isso significava que o autor reconhecido, famoso por obras clássicas como As Vinhas da Ira, estava constantemente sob vigilância. Essas medidas extremas eram um claro abuso de poder, mostrando até onde Hoover estava disposto a ir para silenciar aqueles que considerava perigosos ou subversivos. Essa relação tensa entre o funcionário público e o gigante literário levanta questões sobre a liberdade de expressão e o grau de influência do governo. Foi apenas uma rivalidade política ou algo mais sinistro? Os fones de ouvido Vasco E1 são uma verdadeira descoberta para a comunicação. Esses fones inovadores custam 389 euros e podem traduzir até 10 idiomas em tempo real. Imagine como é fácil conversar com alguém que fala outra língua, sem medo de mal-entendidos. Com a inteligência artificial, os fones Vasco E1 transformam instantaneamente a fala em texto ou áudio no idioma desejado. É como mágica. As barreiras linguísticas desaparecem diante dos seus olhos, seja em viagens internacionais, participando de conferências ou desejando se comunicar com pessoas de diferentes culturas. Esses fones oferecem uma solução prática e emocionante. Com seu design estiloso, você vai se sentir moderno e confiante ao explorar o mundo. Quem diria que entender uns aos outros poderia ser tão simples? Se você sonhava em superar barreiras linguísticas com facilidade, os fones Vasco são a ferramenta perfeita para você. E se plantar árvores puder causar alergia? Designers de paisagens urbanos costumam preferir plantar apenas árvores masculinas para manter a ordem em parques e ruas, o que alguns chamam de sexismo botânico. A principal razão para essa escolha é que as árvores masculinas não produzem sementes ou frutos, o que significa menos sujeira e bagunça. No entanto, essa decisão tem uma desvantagem inesperada. Pode aumentar a quantidade de pólen no ar. Árvores masculinas liberam muito pólen durante a reprodução e com menos árvores femininas, o pólen pode se concentrar, causando um aumento acentuado na alergia sazonal para muitas pessoas. Isso significa que, embora nossos parques possam parecer mais limpos, nossos seios podem se sentir muito pior. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando um parque limpo, lembre-se do preço oculto que pode fazer algumas pessoas espirrarem mais do que o normal. Surpreendente, mas mulheres têm maior risco de osteoporose. Essa condição enfraquece os ossos, tornando-os frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Após a menopausa, o nível de estrogênio, um hormônio importante para manter a densidade óssea, cai drasticamente. Com menos estrogênio, os ossos podem perder densidade rapidamente, aumentando o risco de fraturas em mulheres em comparação aos homens, que têm uma redução mais gradual do estrogênio. Essa diminuição lenta oferece alguma proteção contra a rápida deterioração dos ossos. A osteoporose pode passar despercebida por muitos anos, pois muitas vezes não apresenta sintomas até que ocorra uma fratura. É essencial que as mulheres, especialmente após a menopausa, tomem medidas ativas, como exercícios de resistência, ingestão de cálcio e vitamina D, para fortalecer seus ossos. Compreendendo esse risco, as mulheres podem cuidar da saúde óssea e tomar medidas para prevenir a osteoporose. Incrível, mas é verdade. Anatoly Powerlifting, mais conhecido como Vladimir Shimondenko,
fez um grande sucesso no mundo dos esportes de força. Este atleta de alto desempenho impressionou os fãs ao agachar com mais de 200 quilos e levantar quase 300 quilos no levantamento terra. Conquistas que exigem não apenas força física, mas também muita disciplina e dedicação. O que o diferencia não são apenas suas habilidades impressionantes, mas também sua abordagem única à vida. Ele se apresenta como um humilde faxineiro na academia, o que contrasta fortemente com seus talentos extraordinários, cativando o público em diversas plataformas digitais. Os espectadores frequentemente ficam maravilhados quando ele transita facilmente entre seu trabalho cotidiano e demonstrações de levantamentos incríveis, revelando a surpreendente realidade de uma força oculta e uma atitude pé no chão. Anatoly Powerlifting inspira muitos a acreditar que a grandeza pode vir dos lugares mais inesperados. Alguém mais pode desafiar as normas como ele? Sim, isso é verdade. Esse fenômeno é chamado de desmaio vasovagal e acontece quando o seu corpo reage de forma exagerada a certos gatilhos. Por exemplo, ver uma agulha ou sangue. Para algumas pessoas, esses momentos podem causar uma queda brusca na frequência cardíaca e na pressão arterial. Quando isso acontece, o cérebro não recebe sangue e oxigênio suficientes, o que leva à tontura ou até mesmo desmaio. E isso é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas já passaram por isso pelo menos uma vez na vida. Fatores ambientais, como calor intenso, odores fortes ou ficar em pé por muito tempo, também podem provocar o desmaio vasovagal. Embora geralmente não seja perigoso, conhecer seus gatilhos e como lidar com eles pode ser muito útil. Então, se você já se sentiu mal ao ver doação de sangue, agora você sabe por quê. Acredite ou não, mas o coelho da Páscoa tem raízes alemãs. Essa tradição tão querida, na verdade, vem da Alemanha e não da América, como muitos pensam. Imigrantes alemães trouxeram o Austerhase, um coelho mágico que botava ovos, para os Estados Unidos nos anos 1700. As crianças se divertiam fazendo ninhos, esperando que o coelho os enchesse com ovos coloridos. Essa tradição encantadora evoluiu para o coelho da Páscoa moderno, que traz alegria e diversão a cada primavera. Pintar ovos na Páscoa é outra tradição antiga, que existia muito antes do coelho. Civilizações como os persas, ucranianos e mesopotâmicos pintavam ovos para simbolizar nova vida e renascimento. Com o tempo, essas tradições se misturaram e formaram a celebração festiva que conhecemos e amamos hoje. Então, da próxima vez que você ver esse coelhinho fofinho, lembre-se da rica história que o acompanha. Acredite ou não, mas os gatos não gostam de água perto da comida. Essa estranha preferência tem uma explicação. Na natureza, os gatos são instintivamente cautelosos com o que os rodeia. Eles evitam beber água que pode estar contaminada pela comida. Para ajudar seu amigo peludo a se manter hidratado, é melhor colocar a tigela de água um pouco mais longe da comida. Pense bem, na natureza, fontes de água doce, como riachos e lagoas, podem ser poluídas por animais em decomposição ou pelos próprios resíduos, se estiverem muito próximas do local onde eles se alimentam. Ao colocar a tigela de água em um lugar separado, você cria condições mais naturais, tornando a água mais atraente para o seu gato. Além disso, os gatos podem ser bastante exigentes e preferem água fresca e calma. Então, considere um bebedouro para pets que circula a água e a oxigena. Você já tentou mover a tigela de água deles? Um fato interessante sobre as cabras montanhesas. Esses animais incríveis têm uma habilidade impressionante de escalar penhascos íngremes e se mover facilmente por terrenos rochosos. As cabras não só pastam em campos, elas conseguem subir em árvores e superfícies de pedra, que muitos outros animais nem tentariam conquistar. Essa habilidade única se deve à estrutura especial de seus cascos, que proporciona uma excelente aderência em superfícies irregulares. Seus cascos são divididos e têm almofadas ásperas que funcionam como sapatos de escalada naturais, permitindo que mantenham o equilíbrio mesmo em beiradas estreitas. Se você já viu uma cabra pulando de pedra em pedra, isso é algo que vale a pena ver. Escalar não é apenas uma diversão, e isso as ajuda a fugir de predadores e encontrar comida que outros animais não conseguem alcançar. Você pode vê-las mastigando folhas no topo das árvores, o que as torna verdadeiros coletoras versáteis. Então, da próxima vez que você ver uma cabra, lembre-se de que esses ágeis escaladores são mestres da altura. Como elas se tornaram tão incríveis escaladoras? A mussarela é o queijo favorito do mundo, mas por quê? Esse queijo delicioso, originário da Itália,
conquistou os corações e os paladares de pessoas ao redor do planeta. Conhecida por sua textura macia e cremosa e seu sabor suave, a mussarela é especialmente popular como ingrediente principal em pratos como pizza e salada caprese. Você sabia que ela é usada em outras cozinhas além da italiana? De sanduíches nos EUA a pratos gratinados no México, a mussarela se faz presente em inúmeras receitas. Esse queijo é feito com leite de búfalos ou vacas, e sua capacidade única de esticar o torna especial. A mussarela se tornou o queijo mais consumido do mundo, e é interessante ver como esse ingrediente simples evoluiu ao longo dos séculos, se adaptando a diferentes culturas e sabores. Você já experimentou a mussarela fresca? Sua cremosidade é uma experiência que vale a pena provar. Acredite ou não, formigas viram zumbis por causa de fungos. O fungo Ophiocordyceps tem uma maneira realmente estranha e fascinante de interagir com suas anfitriãs, as formigas. Quando uma formiga é infectada, o fungo assume o controle de seu cérebro, alterando seu comportamento de forma peculiar. O fungo faz com que a formiga suba em um lugar alto, como a ponta de uma folha ou galho, onde ela se prende firmemente com suas mandíbulas. Esse estado de zumbi é crucial para o ciclo de vida do fungo, pois ele precisa de um local ideal para espalhar suas esporas. Assim que a formiga chega ao lugar certo, o fungo cresce e eventualmente sai do corpo da formiga, liberando esporas no ar para infectar outras formigas abaixo. Essa incrível manipulação não apenas demonstra até onde alguns organismos vão para sobreviver, mas também levanta questões sobre controle na natureza, já que um organismo pode mudar tão profundamente o comportamento de outro. A natureza não é cheia de surpresas. Você não vai acreditar nas incríveis atitudes de bondade de Carey Packer. Esse magnata da mídia, conhecido por seu estilo de vida luxuoso, tinha um coração tão grande quanto sua riqueza. Uma história famosa conta que ele acidentalmente derramou bebidas em uma garçonete e, para se desculpar, pagou a hipoteca dela de $130 mil. Esse ato de bondade não foi isolado. Em outra ocasião, ele deixou uma gorjeta quitando a hipoteca de uma garçonete de $150 mil, mostrando sua generosidade de forma extravagante. A reputação de Packer ia além de seu talento nos negócios. Ele era conhecido por atos memoráveis que deixavam as pessoas maravilhadas. Sua capacidade de compartilhar sua fortuna com os necessitados destacava um lado diferente da riqueza, cheio de compaixão. Esses gestos nos lembram que, embora o dinheiro possa comprar luxo, ele também pode trazer alívio e alegria à vida de alguém. O que você faria se tivesse esse poder? Vamos revelar a verdade sobre os smartphones hoje. Os smartphones no bolso realmente mudaram nosso mundo, superando as capacidades dos primeiros computadores de maneiras surpreendentes. Você sabia que esses pequenos dispositivos podem realizar bilhões de cálculos em apenas um segundo? Graças a inovações revolucionárias em microchips e inteligência artificial, nossos gadgets do dia a dia se tornaram não apenas mais rápidos, mas também muito mais acessíveis a todos. Imagine que, há apenas algumas décadas, dependíamos de máquinas grandes para realizar tarefas que agora um smartphone faz com facilidade. Essa revolução tecnológica mostra quão inventivo e criativo pode ser o ser humano. Continuando a expandir os limites, quem sabe quais outras conquistas incríveis nos aguardam no futuro. Então, da próxima vez que você desbloquear seu smartphone, reserve um momento para apreciar a tecnologia impressionante contida neste pequeno dispositivo. Vamos descobrir a magia das esculturas de livros de Brian Detmer. Este artista de Atlanta pega livros antigos e esquecidos e os transforma em incríveis obras de arte tridimensionais. Com cortes, recortes e escultura cuidadosos, Detmer revela formas ocultas nas páginas, fazendo-as ganhar vida de uma forma que surpreende todos que veem seu trabalho. Imagine folhear um livro comum e, de repente, encontrar uma escultura meticulosamente criada que muda sua percepção da literatura. Cada obra conta sua própria história, onde palavras se tornam formas e ideias se transformam em designs complexos. Ao dar nova vida a livros descartados, Detmer não apenas preserva sua essência, mas também desafia nossa compreensão sobre arte e valor. Suas esculturas nos incentivam a repensar como interagimos com materiais impressos, lembrando-nos de que a beleza pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Então, da próxima vez que você ver um livro, pense no que pode estar escondido sob sua superfície, que arte oculta pode estar esperando para ser revelada. Você já viu as dunas mais altas do Namibe na Namíbia?
Essas impressionantes formações naturais se erguem abruptamente no deserto da Namíbia, com algumas atingindo alturas incríveis de até 300 metros. As dunas do Namibe são conhecidas não apenas pelo seu tamanho colossal, mas também pelas cores vibrantes que mudam com a luz do sol. Entre essas magníficas dunas se destacam a Duna 45 e a Duna Sossusvlei, que são as mais populares entre os turistas. A Duna 45 é especialmente amada, pois após uma subida desafiadora até o seu topo, você é recompensado com uma vista deslumbrante. Ao amanhecer e ao entardecer, as dunas se tingem de impressionantes tons de laranja e vermelho, criando um verdadeiro paraíso para os fotógrafos. Sossusvlei, por outro lado, é uma planície de sal e argila, cercada por algumas das dunas mais altas da Namíbia, formando uma paisagem surreal que parece quase de outro mundo. Independentemente de você ser um viajante experiente ou apenas um curioso explorador da natureza, essas majestosas dunas oferecem experiências inesquecíveis, combinando beleza e tranquilidade em um só lugar. Você consegue adivinhar onde a maioria dos raios cai? Cerca de 70% dos raios que atingem nosso planeta vão para os oceanos. Imagine, embora todos saibamos sobre os raios que brilham no céu durante tempestades, a maioria deles não atinge a Terra. Isso acontece porque os oceanos cobrem cerca de 71% da superfície da Terra. Quando as tempestades passam sobre essas enormes massas de água, as descargas elétricas encontram o caminho mais fácil até o chão, resultando em impressionantes flashes de raios que atingem o oceano. No entanto, os raios no oceano não são tão visíveis e impressionantes quanto os que vemos na Terra, onde iluminam o céu e produzem estrondos altos. Curiosamente, os raios desempenham um papel importante no ecossistema. Eles ajudam a fixar o nitrogênio na atmosfera, tornando-o disponível para as plantas, e contribuem para a formação do ozônio. Então, da próxima vez que você ouvir um estrondo no céu, lembre-se de que, embora o raio possa não dançar no seu quintal, é bem provável que ele esteja mergulhando no profundo mar azul. Vamos mergulhar no mundo do cinema de Christopher Nolan. Este filme fascinante é famoso por criar uma sensação de confusão e desorientação, tanto nos espectadores quanto no protagonista. À medida que a trama avança, cada cena revela novas verdades, fazendo com que o público junte peças complexas e questione a realidade. Nolan habilmente entrelaça narrativas complexas, expandindo os limites da narrativa tradicional. O efeito desorientador não é apenas um recurso estilístico. Ele imerge os espectadores em um mundo caótico do protagonista, fazendo-os sentir a tensão e a emoção de desvendar um dilema intricado. Desde reviravoltas inesperadas até dicas visuais, cada momento é criado com precisão, guiando o público por uma toca de coelho cheia de tensão e intriga. Você pode começar a reavaliar cada detalhe à medida que avança o filme, mergulhando em seus significados e interpretações multilayer. Essa abordagem única não só entretém, mas também convida os espectadores a refletir sobre suas percepções. Como Nolan consegue proporcionar uma experiência tão envolvente? Descubra o verdadeiro nome de Larry, o cara do cabelo. Você sabia que a pessoa por trás do personagem cômico Larry se chama, na verdade, Daniel Lawrence Whitney? Embora ele seja famoso por seu forte sotaque sulista e piadas engraçadas, Whitney nasceu e cresceu no meio oeste, especificamente na cidade de Pawnee, em Nebraska. Seu sotaque é parte de um personagem cuidadosamente elaborado que ressoa com o público que adora seu olhar humorístico sobre a vida. Essa persona permite que ele se conecte com os fãs através de um humor acessível e pé no chão, tornando-o uma figura importante na comédia stand-up e na televisão, especialmente por seus papéis em vários filmes de animação. A jornada de Whitney de Nebraska à fama nacional mostra como aceitar suas raízes, mesmo que exageradas por motivos cômicos, pode tocar muitas pessoas. Apesar da persona, ele frequentemente se lembra de suas experiências reais, crescendo no meio oeste, usando uma mistura de verdade e exagero para criar piadas memoráveis. Então, da próxima vez que você o ouvir, lembre-se de que por trás da risada está uma pessoa real, Daniel, que traz diversão com sua abordagem única. O que realmente influencia as mudanças no tamanho dos seios? Um estudo recente com 60 mil pessoas mostrou uma mudança interessante no tamanho médio dos seios das mulheres americanas, que aumentou de 34B para impressionantes 34DD.
Esse crescimento de cerca de 3 tamanhos levanta questões sobre moda, saúde e percepção pública. Mas quais fatores contribuem para essa mudança? Muitos especialistas acreditam que o estilo de vida, incluindo alimentação e atividade física, desempenha um papel importante. Com mais mulheres se preocupando com saúde e fitness, é possível que esses hábitos influenciem as formas do corpo. Além disso, a pressão social e a representação na mídia podem levar as mulheres a seguir certos padrões de beleza, resultando em mudanças no tamanho médio. Também com os avanços na tecnologia dos sutiãs, melhoraram o ajuste e o conforto, incentivando mais mulheres a aceitarem diferentes tamanhos com confiança. À medida que a atitude positiva em relação ao corpo continua a crescer, essas mudanças refletem não apenas alterações anatômicas, mas também ideais de beleza e autoaceitação em evolução. O que você pensa sobre essas tendências? Conheça seu novo robô assistente de inverno. O mini robô autônomo para remoção de neve está pronto para tornar suas manhãs de inverno mais fáceis do que nunca. Este pequeno dispositivo inteligente pode limpar seu quintal sozinho, trabalhando silenciosamente enquanto você dorme. Imagine acordar em um espaço limpo e livre de neve, sem levantar um dedo. Esses robôs são equipados com sensores que os ajudam a evitar obstáculos e garantem que limpem cada parte da sua entrada ou quintal. A tecnologia que os impulsiona combina inteligência artificial e navegação inteligente, permitindo que eles aprendam o layout da sua área ao longo do tempo. Eles até ajustam seu trabalho de acordo com a quantidade de neve caída. Então, seja uma leve camada ou uma grossa cobertura de neve, eles darão conta do recado. Com esse assistente prático, você finalmente poderá se despedir da neve pesada e aproveitar momentos ao lado da lareira ou com um chocolate quente. O futuro da remoção de neve pode ser tão simples assim. Os dentes podem realmente recuperar raízes? Absolutamente! Se um dente for arrancado, você tem a chance de salvá-lo, colocando-o de volta rapidamente. Essa incrível habilidade está ligada aos processos naturais de cicatrização do seu corpo. O mais importante é o tempo. Quanto mais rápido você agir, maior a chance de sucesso. Primeiro, enxague o dente com água, mas não esfregue para não danificar sua estrutura. Depois, coloque o dente de volta no lugar, garantindo que ele esteja na posição correta. Se isso parecer muito difícil, você pode colocar o dente em um pequeno recipiente com leite ou solução salina por um tempo. Em seguida, apresse-se para o dentista para obter ajuda profissional. Ele poderá estabilizar o dente e acompanhar sua cicatrização. Esse fato interessante nos lembra que, embora nosso corpo tenha habilidades incríveis de cura, ele ainda precisa de ajuda qualificada para uma recuperação bem-sucedida. Então, da próxima vez que você enfrentar uma emergência odontológica, lembre-se de manter a calma e agir rapidamente. Seu dente ainda pode ser salvo. Prepare-se para se surpreender com as tecnologias de construção da represa Hoover. Essa maravilha da engenharia, construída na década de 1930, utilizou soluções criativas para enfrentar desafios sérios. Um dos métodos mais interessantes era um sistema complexo de tubos que circulava água fria por enormes blocos de concreto. Para que isso servia? Quando o concreto seca, ele libera calor, o que pode causar rachaduras se o processo não for controlado. Para evitar isso, os engenheiros criaram uma rede de tubos que permitia a passagem da água fria, mantendo o concreto na temperatura ideal. Essa atenção aos detalhes não apenas garantiu a resistência da represa, mas também mostrou o pensamento inovador da época. A represa Hoover, que se ergue na fronteira entre Nevada e Arizona, se tornou um símbolo da engenharia moderna. Ela fornece energia elétrica, controle de enchentes e abastecimento de água, além de atrair milhões de turistas todos os anos. Então, da próxima vez que você admirar essa construção monumental, lembre-se dos métodos geniais que a tornaram possível. Quem diria que controlar a temperatura poderia ser tão importante na construção? Você sabia que em Dubai está o prédio mais alto do mundo? Esta incrível cidade nos Emirados Árabes Unidos é famosa pelo Burj Khalifa, que se eleva a impressionantes 828 metros. Concluído em 2010, o Burj Khalifa não é apenas uma maravilha da engenharia, é um símbolo do rápido crescimento e das ambições de Dubai. Com 163 andares, o arranha-céu oferece vistas deslumbrantes dos mirantes, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Esta obra-prima arquitetônica tem um design único, inspirado na arquitetura islâmica, e é cercada por belos parques e fontes, criando uma atmosfera de oásis moderno. Mas Dubai não é só o Burj Khalifa, também é conhecida por suas lojas de luxo, vida noturna vibrante e rica cultura.
Você já pensou em visitar esta cidade brilhante e aproveitar sua mistura de tradições e inovações? Acredite ou não, mas os roteadores do Reino Unido usam células KJU. Essa inovação poderosa é fundamental para manter conexões de internet estáveis e confiáveis. As células KJU foram projetadas para fornecer a energia necessária para que os roteadores funcionem de forma eficiente. Com essas células, os provedores de internet garantem que os clientes tenham velocidades mais altas e conexões estáveis, o que é essencial para tudo, desde assistir filmes até participar de videochamadas. Milhares de pessoas dependem de serviços online todos os dias, e a eficácia dessas células KJU não pode ser subestimada. Elas não apenas melhoram o funcionamento das redes Wi-Fi, mas também elevam a qualidade geral da experiência do usuário. À medida que a tecnologia avança, o uso das células KJU simboliza um passo à frente na forma como nos conectamos e nos comunicamos. É impressionante pensar que um componente tão pequeno pode ter um grande impacto em nossas vidas diárias, não é? Sim, realmente, o uso de futons no Japão é uma tradição muito apreciada, refletindo tanto praticidade quanto identidade cultural. Diferente das camas ocidentais, que costumam ter estruturas altas e colchões grossos, o futon é um colchão confortável, que é colocado diretamente no chão. Esse sistema de dormir único economiza espaço, pois o futon pode ser facilmente enrolado e guardado durante o dia. Com essa flexibilidade, as casas japonesas parecem mais espaçosas e multifuncionais. Muitas pessoas valorizam a superfície firme dos futons, acreditando que isso ajuda na postura e na qualidade do sono. Os futons vêm em diferentes tamanhos e materiais, alguns até com enchimentos naturais, como algodão ou lã para maior conforto. Além disso, a prática de dormir em futons está frequentemente ligada a um foco cultural na simplicidade e no minimalismo, valores que ressoam profundamente na vida japonesa. Portanto, da próxima vez que você visitar o Japão, não perca a oportunidade de passar uma noite em um futon. Pode ser que isso mude sua visão sobre o sono. E se eu disser que sons altos podem te prejudicar? Sons muito altos, especialmente acima de 180 decibéis, representam uma séria ameaça à nossa saúde. Em intensidades assim, os sons podem ser tão poderosos que podem romper os pulmões e causar outras lesões graves. Você pode estar pensando em shows de rock ou em canteiros de obras, onde o nível de ruído pode atingir valores perigosos. Seus ouvidos são feitos para ouvir sons normais, mas decibéis extremos podem sobrecarregar seu corpo, levando à perda auditiva ou até mesmo a lesões em órgãos vitais. O fenômeno do ruído extremo não é apenas desconfortável, é um aviso claro sobre os perigos potenciais em ambientes barulhentos. Compreender e respeitar os níveis de som é fundamental para proteger nossa audição e bem-estar geral. Portanto, da próxima vez que você estiver em um lugar barulhento, pense 2 vezes sobre como isso pode te afetar. Você sabe como proteger sua audição? Você sabia que cada panda que você vê no zoológico é, na verdade, alugado da China? Isso mesmo. Esses adoráveis ursos preto e branco não são apenas visitantes, eles são símbolos vivos dos esforços da China para preservar essa espécie em extinção. Quando os zoológicos ao redor do mundo querem exibir pandas, eles fazem um acordo especial com a China, que aluga esses seres encantadores por uma quantia significativa. Esse acordo mostra o quanto a China leva a sério seu papel como guardiã global dos pandas. O dinheiro arrecadado ajuda a financiar projetos de conservação dos pandas em seu habitat natural, garantindo que esses gigantes gentis continuem a prosperar em seu ambiente. Então, quando você visitar um zoológico e admirar esses ursos fofinhos, lembre-se de que você está testemunhando parte dos esforços internacionais de conservação. Não é incrível como os países se unem para proteger espécies ameaçadas como o panda gigante? Você sabia que os ímãs sempre têm 2 polos? De acordo com as leis da física, todo ímã possui um polo norte e um polo sul, o que é fundamental para entender como os ímãs funcionam. Essa dualidade é uma ideia central no magnetismo e explica por que não se pode isolar apenas um polo. No entanto, os cientistas sempre se interessaram pela ideia de monopolos magnéticos, partículas hipotéticas que teriam apenas um polo magnético. Esse conceito fascinante levanta questões sobre a própria natureza da física, incluindo nossa compreensão das forças e campos. Pesquisadores têm explorado diferentes maneiras de detectar esses monopolos esquivos, mas, apesar de sua atratividade teórica,
Ninguém conseguiu encontrá-los na natureza até agora. O que isso significaria para a ciência se conseguíssemos confirmar sua existência? Fique atento às novidades, pois a busca por monopolos magnéticos pode levar a descobertas revolucionárias em nossa compreensão do universo. Vamos revelar a verdade sobre o caminhão mais longo. Este incrível veículo com mais de 300 pés de comprimento possui nada menos que 112 rodas. Imagine-o como um trem de carga na terra, que percorre as estradas e chama a atenção por onde passa. Este caminhão extraordinário demonstra a habilidade e criatividade da engenharia no mundo do transporte. Mas, com um tamanho tão grande, controlar esse gigante não é fácil. São necessárias rotas especialmente planejadas e um cuidado extra para lidar com curvas e cruzamentos. Além disso, há discussões sobre o impacto na infraestrutura rodoviária e na segurança. Veículos grandes podem causar mais desgaste nas estradas, resultando em custos maiores para a manutenção por parte das prefeituras. Enquanto as pessoas admiram seu tamanho, os reguladores precisam encontrar um equilíbrio entre a empolgação e os aspectos práticos de segurança e manutenção das estradas. O que isso significa para o futuro do transporte e dos caminhões pesados? Acredite ou não, a anorexia era considerada sagrada. Na Idade Média, muitas mulheres religiosas acreditavam que o jejum as aproximava de Deus. Essa forma extrema de abstinência era vista não apenas como um ato de devoção, mas também como um caminho para alcançar a pureza espiritual. Essas mulheres pensavam que, ao renunciar às necessidades físicas, poderiam atingir um status espiritual mais elevado, refletindo sua profunda fé e dedicação. Essa crença era em parte influenciada pela visão da época sobre corpo e alma, onde o sofrimento era muitas vezes visto como um caminho para a santidade. Algumas mulheres se tornaram figuras veneradas, admiradas por sua extrema piedade, tornando essa prática mais aceitável. E infelizmente essa devoção equivocada levou muitas a sérios problemas de saúde, pois levavam seus corpos a limites perigosos em nome da fé. Como essa percepção mudou ao longo do tempo e o que isso nos diz sobre a relação entre fé e saúde física? Saturno é tão grande que cabem cerca de 755 terras dentro dele. Incrível, não é? Ele é 95 vezes mais pesado que o nosso planeta e possui um sistema de anéis fascinante, além de mais de 80 luas, cada uma com tamanhos e características diferentes. Os anéis são impressionantes, feitos principalmente de partículas de gelo e alguns fragmentos rochosos, se estendendo por milhas e criando um espetáculo deslumbrante em nosso sistema solar. Mesmo estando longe, observar Saturno através de um telescópio revela sua linda superfície listrada e seu sistema de anéis impressionante, capaz de deixar qualquer um sem palavras. Seu tamanho enorme nos lembra da diversidade e dinamismo do nosso sistema solar. Saturno simboliza as maravilhas da exploração espacial, despertando curiosidade sobre o que existe além do nosso planeta. Cientistas estão sempre estudando esse gigante gasoso para desvendar seus mistérios e aprender mais sobre a formação dos planetas. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de quão imenso é Saturno. Incrível, mas é verdade. Lady Gaga usou carne. Na cerimônia do MTV Video Music Awards em 2010, a ícone pop chocou a todos ao aparecer com um vestido feito inteiramente de carne crua. Essa escolha ousada não foi apenas para causar impacto, gerou discussões sobre a relação entre moda, arte e identidade. Gaga sempre desafiou os limites da criatividade, e essa roupa fez uma declaração poderosa sobre como a sociedade vê as mulheres e os hábitos alimentares. Críticos debateram se isso era um protesto contra a política militar, não pergunte, não diga, ou um comentário sobre o tratamento humanitário dos animais. Independentemente da interpretação, uma coisa era clara: seu vestido marcante causou alvoroço e chamou a atenção para uma discussão mais ampla sobre a autoexpressão na cultura contemporânea. Desde então, o vestido de carne se tornou um ícone da arte de Gaga, nos fazendo repensar nossas ideias sobre moda, sustentabilidade e as mensagens por trás de nossas escolhas de vestuário. Acredite ou não, mas as primeiras câmeras tiravam fotos em 8 horas. Na década de 1820, o mundo da fotografia estava apenas começando, e isso trazia muitos desafios. As pessoas precisavam ficar paradas por até 8 horas para conseguir uma foto. As primeiras câmeras usavam placas de metal cobertas com produtos químicos sensíveis à luz. Longos tempos de exposição significavam que quem quisesse capturar sua imagem tinha que aguentar um verdadeiro maratona de imobilidade.
Imagine-se sentada em uma cadeira, tentando não piscar e não se mover por horas. Embora isso tornasse as primeiras sessões de fotos bastante cansativas, foi um grande passo para o desenvolvimento da fotografia moderna. O processo foi evoluindo e, com o avanço da tecnologia, o tempo de exposição foi diminuindo, levando à criação das câmeras que usamos hoje. Essas inovações iniciais abriram caminho para capturar momentos em segundos, transformando a fotografia na forma de arte que conhecemos agora. Então, da próxima vez que você tirar um selfie rápido, lembre-se dos primeiros fotógrafos que desbravaram esse caminho, esperando pacientemente por horas para registrar um momento no tempo. Difícil de acreditar, mas os erros podem formar comunidades. Em muitos lugares, as pessoas veem os erros como algo ligado a um cidadão anônimo, refletindo suas opiniões sobre responsabilidade. Essa crença mostra como as comunidades valorizam ações coletivas e o impacto do comportamento individual. Quando alguém comete um erro, a comunidade frequentemente procura um culpado, destacando o desejo de encontrar uma fonte clara de responsabilidade. Isso pode criar uma dinâmica única, onde todos se sentem interconectados, já que os erros não são apenas falhas pessoais, mas parte de uma estrutura social mais ampla. Essas percepções podem incentivar as pessoas a agir com mais cautela, cientes de que suas escolhas afetam os outros. No entanto, essa abordagem também pode levar a acusações injustas e estresse para indivíduos, criando um equilíbrio complicado entre o apoio da comunidade e a responsabilidade pessoal. Como as comunidades podem desenvolver uma cultura que aprende com os erros em vez de se esconder deles? Você consegue imaginar o sistema de abastecimento de água da Roma Antiga. O Império Romano era famoso por suas incríveis habilidades de engenharia, especialmente no gerenciamento da água. Eles construíram uma vasta rede de aquedutos, impressionantes estruturas projetadas para transportar água potável de fontes distantes para cidades e vilarejos. Esses aquedutos feitos de pedra, tijolo e concreto podiam se estender por milhas e frequentemente eram erguidos sobre arcos para atravessar vales e terrenos difíceis. Esse sistema genial permitiu que milhões de pessoas tivessem acesso a água limpa para beber, tomar banho e irrigar, melhorando significativamente a saúde pública e a agricultura. Alguns desses aquedutos, como a Aqua Appia e a Aqua Claudia, foram construídos de tal forma que ainda funcionam hoje. Imagine a água fluindo por esses antigos canais, uma artéria vital para a vida agitada dos romanos. A habilidade de engenharia por trás desse abastecimento não apenas demonstrou a inventividade romana, mas também estabeleceu um padrão para civilizações futuras. Portanto, quando você abre a torneira hoje, pense nesse incrível legado que continua a fluir através dos séculos. Difícil de acreditar, mas há arte na Lua. Na superfície lunar, existe uma pequena, mas poderosa estátua, chamada Astronauta Caído, criada pelo artista belga Paul van Hooijdonk. Esta obra de arte única homenageia os corajosos exploradores espaciais que perderam a vida em suas missões, lembrando-nos dos riscos envolvidos na busca pelo conhecimento. Instalado durante a missão Apollo 15 em 1971, a estátua simboliza o profundo respeito da humanidade por aqueles que se atreveram a explorar o desconhecido. Voltada para a Terra, ela conecta silenciosamente nosso planeta e nos faz refletir sobre os sacrifícios feitos em nome da pesquisa. A presença da estátua na Lua pode nos inspirar a honrar não apenas a memória desses astronautas, mas também a valorizar a contribuição de todos que sonham em explorar novos horizontes. Você consegue imaginar um lugar onde uma obra de arte celebra a coragem no vasto espaço? Por que digitar ajuda suas unhas a crescer? A verdade é que pressionar as teclas pode realmente acelerar o crescimento das unhas. Quando você digita, seus dedos se movem constantemente, aumentando o fluxo sanguíneo para as unhas. Essa circulação melhorada traz mais nutrientes e oxigênio para essa área, promovendo um crescimento mais saudável e rápido das unhas. É surpreendente como nossos hábitos diários, como trabalhar no computador, podem impactar nosso corpo. Isso significa que toda vez que você se senta para escrever um e-mail ou um relatório, você não está apenas trabalhando, mas também dando um pequeno impulso para suas unhas. Então, da próxima vez que você estiver digitando um texto longo ou um relatório, lembre-se de que você também está cuidando da saúde das suas unhas. Não é incrível como nossas ações podem influenciar nossas características físicas?
Você sabia que Taiju está atraindo cada vez mais visitantes? Este lugar incrível, conhecido por suas vistas deslumbrantes e cultura vibrante, tem visto um aumento significativo no número de visitantes diários, que dobrou com a chegada da estrela local Mundung. Com suas apresentações únicas e personalidade carismática, Mundung conquistou corações e atraiu multidões de lugares próximos e distantes. As pessoas querem sentir seu encanto, transformando Taiju em um local não apenas turístico, mas em um lugar vivo e cheio de emoção. O restaurante e as lojas locais também se beneficiaram com a chegada de visitantes, criando uma atmosfera repleta de entretenimento e cultura. Esse crescimento não é apenas números, ele destaca a importância da comunidade e como a paixão de uma pessoa pode despertar o interesse pelo que está ao redor. Portanto, seja você um morador local ou um turista, Taiju é um lugar que vale a pena visitar agora mesmo. Que tal dar uma passada e se tornar parte dessa história incrível? Acredite ou não, choveu carne em Kentucky. Em 1876, ocorreu um caso misterioso no condado de Bath, que deixou moradores e cientistas perplexos. Imagine sair de casa e ver pedaços de carne caindo do céu, como se uma açougue estivesse voando. Esse estranho evento aconteceu em um dia fresco e surpreendeu a todos na região. Relatos descreveram a carne como semelhante à carne bovina, ou talvez a carne de veado. Enquanto alguns moradores achavam que era uma brincadeira de travessos, outros acreditavam que poderia ser um sinal divino. Os cientistas também ficaram confusos, o que gerou debates e extensas pesquisas para entender como um evento tão incrível poderia ocorrer. Uma das teorias sugeria que urubus, incapazes de digerir sua comida, poderiam ter regurgitado a carne durante o voo, resultando na estranha chuva de carne. Este incidente incomum entrou para o folclore, misturando ciência e superstições em um momento inesquecível da história. Não seria interessante visitar Kentucky e ouvir histórias sobre esse mistério da carne? Você já se perguntou por que os gorilas dormem tanto? Os gorilas são criaturas incríveis, conhecidas por sua força impressionante e seu caráter gentil. Curiosamente, eles também estão entre os animais mais sonolentos, frequentemente descansando mais da metade do dia. Esse longo período de sono é necessário para se recuperarem após movimentos ativos. Vivendo em florestas densas, os gorilas fazem ninhos aconchegantes de folhas e galhos, tornando seus locais de descanso seguros e confortáveis. Esses ninhos não apenas oferecem um lugar tranquilo para descansar, mas também ajudam a protegê-los de ameaças potenciais enquanto dormem. Considerando que os gorilas gastam muita energia em busca de comida e escaladas, seu sono prolongado os ajuda a recuperar forças, assim como nós. Então, da próxima vez que você pensar em um gorila, lembre-se de que seu estilo de vida tranquilo desempenha um papel importante na manutenção de sua saúde e atividade. Prepare-se para se surpreender com o recorde de Gennady Padalka no espaço. Este cosmonauta russo estabeleceu um incrível recorde de tempo no espaço, totalizando 878 dias em 5 missões. Isso é mais de 2 anos e 4 meses entre as estrelas. Imagine como ele viu milhares de nasceres e pores do Sol, a bordo da Estação Espacial Mir e da Estação Espacial Internacional. Cada momento no vasto espaço destaca a dedicação de Padalka e mostra como o corpo humano pode se adaptar à vida em microgravidade. Suas experiências incríveis abrem caminho para futuras missões à Lua e até a Marte. Olhando para o futuro, as conquistas de Padalka inspiram uma nova geração de exploradores, prontos para desvendar os segredos do espaço. Que maravilhas eles poderão descobrir a seguir? E se eu disser que um robô correu uma maratona? Recentemente, um robô humanoide surpreendeu a todos ao completar uma meia maratona de 21,1 km sozinho. Esse resultado impressionante mostrou seu incrível equilíbrio e resistência, essenciais para longas distâncias. Criado e desenvolvido por engenheiros inovadores, esse robô seguiu o percurso com precisão, ajustando seus movimentos em tempo real para evitar obstáculos e manter um ritmo estável. Essa conquista não apenas destaca o avanço na robótica, mas também abre oportunidades empolgantes para futuras competições, onde humanos e máquinas podem competir lado a lado. Imagine um futuro onde atletas treinam junto com robôs avançados, ou onde robôs participam de eventos esportivos como os humanos. Isso levanta questões sobre treinamento, competição e colaboração no esporte, oferecendo uma nova perspectiva sobre o que significa ser um atleta no século XXI.
Você já se perguntou por que as terras de arroz de Banaue são tão incríveis? As terras de arroz de Banaue, localizadas nas belas montanhas das Filipinas, foram esculpidas à mão há mais de 2000 anos. Essas impressionantes terras mostram a criatividade do povo Ifugao, que transformou as encostas íngremes das montanhas em campos agrícolas deslumbrantes. Cada nível das terras não é apenas bonito, eles criam um ecossistema único para o cultivo de arroz, alimentando gerações. Essas terras são frequentemente chamadas de Oitava Maravilha do Mundo, devido à sua engenharia incrível e importância cultural. Elas demonstram métodos tradicionais de agricultura que permanecem praticamente inalterados, mesmo em nosso mundo moderno. A Unesco reconheceu sua importância, declarando-as Patrimônio Mundial. Hoje, elas são um destino popular para viajantes que desejam conhecer a rica cultura e as vistas deslumbrantes. Então, o que você está esperando? Mergulhe na história e na beleza de Banaue. Você sabia que os antigos egípcios faziam sua própria pasta de dente? Esses pioneiros da odontologia usavam uma mistura de cascas de ovos trituradas, cinzas e outros ingredientes naturais para manter os dentes limpos e saudáveis. Eles não tinham tubos de pasta de dente com sabor de menta como os que usamos hoje. Em vez disso, criavam uma pasta abrasiva que ajudava a remover a placa e refrescar o hálito. Os antigos egípcios valorizavam a higiene bucal, pois acreditavam que um sorriso brilhante era importante tanto na vida quanto na vida após a morte. Você poderia vê-los usando ramos e algo parecido com fio dental feito de fibras vegetais para cuidar da saúde dos dentes. O compromisso deles com a higiene também contribuiu para suas práticas odontológicas avançadas para a época. Curiosamente, muitos desses métodos antigos são semelhantes ao que fazemos hoje, mostrando uma combinação de tradições e inovações. Então, da próxima vez que você espremer o tubo de pasta de dente, lembre-se dos egípcios, que foram alguns dos primeiros a se preocupar com a saúde dental, usando soluções naturais criativas. Você sabia que uma vaca pode produzir tanto leite durante sua vida que seria suficiente para centenas de milhares de copos? Exatamente! A pecuária leiteira desempenha um papel fundamental em nos fornecer um produto que muitos consomem diariamente. Em média, uma vaca produz cerca de 25 a 30 litros de leite por dia, o que ao longo dos anos se acumula em grandes quantidades. Isso não só sustenta nossos cafés da manhã, queijos e iogurtes, mas também ajuda a economia local e a agricultura sustentável. As fazendas de leite muitas vezes são negócios familiares, destacando a combinação de tradições e inovações nesse setor. Ao entender quanto leite uma vaca pode oferecer, conseguimos valorizar o trabalho envolvido na produção de nossos produtos lácteos favoritos. Não é incrível como um ser tão simples pode ter um impacto tão grande em nossas vidas? Você pode se surpreender. Raios deixam padrões na pele que parecem árvores. Você já ouviu falar das figuras de Lichtenberg? Esses padrões incríveis aparecem na pele das pessoas após serem atingidas por raios. Quando uma descarga elétrica poderosa passa por materiais não condutores, como nossa pele, ela pode criar uma erupção única, parecida com galhos e raízes de árvores. Embora a erupção possa parecer impressionante no momento do impacto, com o tempo ela geralmente desaparece. No entanto, o padrão pode deixar uma marca visível, quase como uma tatuagem da própria natureza. É um lembrete maravilhoso das forças incríveis da natureza e de como elas interagem com nossos corpos. Embora os raios sejam raros e possam ser perigosos, aqueles que sobrevivem às vezes ficam com esses padrões incomuns na pele. Quem diria que um encontro com um raio poderia resultar em uma forma de arte tão inesperada? O que realmente causa a loucura em torno da cachaça? A cachaça de má qualidade, muitas vezes feita em condições não regulamentadas, pode conter níveis perigosos de metanol. Quando as pessoas bebem esse álcool inseguro, o corpo transforma o metanol em substâncias nocivas que podem danificar o nervo óptico, levando à cegueira. Esse resultado assustador ocorre porque o metanol é um tipo de álcool tóxico para os seres humanos, mesmo em pequenas quantidades. Você pode ver a cachaça como uma bebida divertida e rebelde, mas muitas pessoas sofreram sérias consequências para a saúde por causa dela. Não é surpresa que as destilarias responsáveis se concentrem na segurança para evitar esses riscos. Para prevenir a intoxicação por metanol, é importante saber de onde vem seu álcool e como ele é produzido. Se você gosta de bebidas alcoólicas, sempre escolha produtos de fontes confiáveis para garantir sua segurança e prazer. Então, da próxima vez que ouvir sobre cachaça, pense no que realmente está naquela garrafa. Sim, é verdade.
O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, utiliza uma incrível rede de satélites que orbitam a Terra para determinar nossa localização com precisão. Imagine cerca de 30 satélites que estão constantemente enviando sinais para a Terra. Quando seu smartphone ou dispositivo GPS recebe esses sinais, ele não escuta apenas um. Em vez disso, ele capta sinais de pelo menos 4 satélites. Calculando o tempo que cada sinal leva para chegar, seu dispositivo pode determinar a distância até cada satélite. Isso é chamado de triangulação e ajuda a criar uma localização precisa na Terra. Seja navegando pela cidade ou encontrando o caminho em uma trilha, o GPS permite saber exatamente onde você está. Não é incrível como essa tecnologia nos conecta com o mundo ao nosso redor? Você ouviu sobre o roubo de abacates no México? Em 2007, hackers escolheram uma maneira inusitada para cometer um crime, sequestrando uma carga de abacates, o que mostrou o quanto essas frutas verdes são valiosas. Esse ato ousado destacou a enorme popularidade do abacate, especialmente em brunches, como guacamole e torradas com abacate, cuja demanda cresceu rapidamente. Essas frutas nutritivas, ricas em gorduras saudáveis e cheias de sabor, se tornaram a base de muitas dietas ao redor do mundo. Mas o roubo não se tratava apenas das frutas levadas. Ele simbolizava a importância cultural do abacate nas tradições culinárias, especialmente no México. Este incidente mostra como comida, cultura e economia estão interligadas. O abacate não é apenas uma cobertura da moda. Para muitas pessoas, representa um estilo de vida que combina saúde, sabor e encontros sociais. Quando desfrutamos de um brunch com essas deliciosas frutas hoje, é difícil imaginar que, há pouco mais de 10 anos, uma carga de abacates se tornou o centro de um roubo emocionante. Como você mais gosta de comer abacate? Prepare-se para se surpreender com o único Parque Nacional de Portugal. O Parque Nacional da Peneda Gerês é uma verdadeira joia, mostrando a incrível beleza e diversidade dos ecossistemas da região. Localizado no coração de Portugal, este parque não é apenas um lugar bonito para relaxar, mas também um refúgio para muitas espécies de plantas e animais. Os visitantes podem passear pelas florestas verdes, admirar cachoeiras deslumbrantes e desfrutar das vistas panorâmicas das paisagens ao redor. O parque oferece algo para todos, desde trilhas emocionantes para os aventureiros até locais tranquilos, perfeitos para um piquenique em família. Visitar este lugar revela as maravilhas da natureza, onde você pode ver aves raras planando no céu. A Peneda Gerês é um lugar onde as cores vibrantes das flores silvestres dançam ao vento, e o som das folhas sussurrantes cria uma sinfonia relaxante. Portanto, se você está planejando uma viagem a Portugal, não perca a oportunidade de explorar este emocionante parque nacional. A mina Vaal River, localizada no norte da África do Sul, é uma verdadeira fonte de urânio. Ela abriga algumas das maiores reservas de urânio do país, com impressionantes 379 milhões de toneladas de minerais, que contém cerca de 0,076% de urânio. O que isso significa? O urânio é um elemento-chave usado na energia nuclear e na medicina, tornando sua extração importante para várias indústrias. O processo de extração na Vaal River envolve métodos cuidadosos para garantir segurança e eficiência, além de maximizar a recuperação desse recurso valioso. Esta mina desempenha um papel crucial na economia da África do Sul e também ajuda a atender às necessidades globais de energia. Com o aumento do interesse por energia limpa, a importância de lugares como a mina Vaal River pode crescer ainda mais. Talvez seja a chave para um futuro energético sustentável. Veja este incrível cachorro skatista em ação. Este adorável cão conquistou a internet com suas impressionantes habilidades no skate. Ele demonstra agilidade e coordenação, desviando facilmente de obstáculos enquanto desliza sobre a prancha. Os donos compartilham vídeos onde o cachorro manobra habilidosamente em zigue-zague, mostrando uma combinação maravilhosa de brincadeira e talento. Isso não só parece legal, esse cachorro impressiona constantemente os espectadores com sua capacidade de manter o equilíbrio e controlar com precisão. A alegria em seu rosto enquanto anda de skate é contagiante, inspirando muitos a se perguntarem se seus pets poderiam tentar isso. Já imaginou como seria divertido ensinar seu cachorro essa habilidade única? Pessoas ao redor do mundo estão encantadas com esse skatista peludo, o que gera discussões sobre a conexão entre pets e seus donos.
Além disso, é um lembrete do que os animais podem fazer quando são incentivados a desenvolver seus talentos. Quais outras habilidades incríveis nossos pets escondem? Por que o mel precisa de tantas flores? Para produzir apenas 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar quase 2 milhões de flores. Esse número impressionante destaca o incrível trabalho em equipe e a dedicação dessas pequenas criaturas. Cada abelha operária coleta néctar de inúmeras flores ao longo de sua vida, resultando em apenas cerca de 1/12 de colher de chá de mel. O processo começa quando as abelhas coletam o néctar e o armazenam em seus estômagos especiais. Assim que estão cheias, elas retornam à colmeia e passam o néctar para outras abelhas, que o mastigam e misturam com enzimas para transformá-lo em mel. Esse maravilhoso trabalho em conjunto explica por que o mel é apreciado pelas pessoas há milhares de anos, celebrando não apenas seu sabor doce, mas também sua rica história e propriedades nutritivas. Na próxima vez que você colocar mel em sua torrada, lembre-se dos enormes esforços que estão por trás dessa deliciosa iguaria. E se Hitler recebesse um beijo inesperado em 1936? Durante os Jogos Olímpicos de Verão em Berlim, ocorreu um incidente surpreendente. Uma mulher de meia idade se aproximou de Adolf Hitler pedindo seu autógrafo. Para a surpresa de todos, ela se inclinou e o beijou no rosto. Embora Hitler tenha sorrido para as câmeras, por dentro ele estava furioso. Esse gesto inesperado, que ele considerou uma séria violação de segurança, provocou uma reação imediata e severa. Em um acesso de raiva, Hitler demitiu mais de 70 membros de sua segurança por não terem impedido aquele encontro. Esse incidente destaca não apenas a atmosfera caótica em torno das Olimpíadas de 1936, mas também mostra como até líderes poderosos podem ser pegos de surpresa por momentos inesperados. Isso levanta questões sobre a segurança em grandes eventos e como figuras públicas reagem a demonstrações inesperadas de proximidade e atenção. O que você acha que teria acontecido se esse beijo não tivesse ocorrido? E se eu te contar sobre um acordo inesperado? Na França, um advogado chamado André François Raffray fez um negócio único com uma mulher de 90 anos para comprar seu apartamento. Ele concordou em pagar $500 por mês pelo seu imóvel, o que inicialmente parecia justo. No entanto, com o tempo, esse acordo se transformou em uma história fascinante sobre longevidade e lealdade. Durante incríveis 30 anos, ele continuou a fazer os pagamentos, totalizando $180 mil. Mas há uma reviravolta. André sobreviveu à mulher com quem fez o acordo. Essa situação levanta questões interessantes sobre a vida, planejamento financeiro e as reviravoltas inesperadas que podem surgir de nossas escolhas. Não é apenas um contrato simples. Ele mostra como a vida pode mudar, lembrando-nos das profundas conexões que podemos estabelecer e das consequências surpreendentes que podem resultar de nossas decisões. Com que frequência pensamos nas consequências de longo prazo de nossas escolhas? Você sabia que seu cérebro está sempre filtrando informações? Esse órgão incrível processa uma enorme quantidade de dados a cada segundo, mas não sobrecarrega você com tudo o que encontra. Em vez disso, o cérebro possui um sistema de filtragem que nos ajuda a focar nas coisas mais importantes ao nosso redor. Imagine que você está andando em uma rua movimentada. Enquanto os carros buzinam e as pessoas conversam, seu cérebro prioriza os sons e imagens que realmente merecem sua atenção, como a voz de um amigo chamando você, ou a mudança do semáforo. Essa filtragem permite que você se concentre em tarefas específicas, seja se preparando para um exame ou tendo uma conversa agradável durante o jantar. Cientistas acreditam que isso é fundamental para navegar em nosso mundo complexo, ajudando-nos a tomar decisões rapidamente, sem nos distrair com cada pequeno detalhe. Então, da próxima vez que você perceber algo importante em meio ao caos, lembre-se de que seu incrível cérebro está fazendo seu trabalho.